Boa noite para todos. Eu sou Rosa Caldeira. Eu moro aqui no extremo sul da Zona Sul. Moro aqui no extremo da Zona Sul de São Paulo, Jardim Ângela, na periferia aqui perto do Vila Remo. Eu trabalho na SPCine, trabalho também com cinema trans e periférico, sempre juntando ideias aí para construir debates produtivos aqui para a Quebrada e para a região toda de São Paulo. E hoje eu estou aqui como mediador da sessão ABC, em parceria com a SPCine, enfim, um espaço para a gente conseguir debater alguns filmes, promovido pela Associação Brasileira de Cinematografia. E então a gente vai debater filmes hoje que estão disponíveis desde segunda-feira, dia 5, até o dia de hoje, dia 8, na SPCine Play, gratuitamente, em parceria com a ABC, que está fazendo uma mostra especial na SPCine Play. Falando um pouquinho sobre a ABC é a Associação Brasileira de Cinematografia, fundada nos anos 2000, reúne profissionais do audiovisual brasileiro de diferentes áreas, como direção de fotografia, direção de arte, som e produção. Hoje são mais de 300 associados e uma série de atividades realizadas, como oficinas, lives, masterclasses, sessões ABCs, Prêmio ABC e Semana ABC. A ABC busca incentivar a troca de ideias e informações a respeito da área, além de dados sobre aperfeiçoamentos técnicos e artísticos. Então, convido todo mundo para conhecer a ABC também, entrar no Instagram, ver a programação, no @abccine. Hoje a gente está aqui no Facebook da SPCine com a programação de 4 dias, desses 4 dias que traz 5 filmes de cineastas indígenas de diferentes etnias. Entre as produções, a gente está com algumas seleções aqui, e a maior parte dos realizadores estão aqui para conversar com a gente hoje. Então, o primeiro filme da seleção é o Cunhangue, O Universo de um Novo Mundo, da Graciela Guarani, que não está aqui hoje por um imprevisto de agenda, mas que também é enfim, uma cineasta incrível, recomendo também todo mundo conhecer. A gente tem também Bicicletas de Nhanderu, da Patrícia Ferreira Pará e Chape. A Patrícia está aqui com a gente hoje, já já eu chamo ela para conversar um pouquinho. A gente também está com Capora, O Chamado das Matas, da Olinda Iauá Wanderlei. A gente também tem O Verbo se fez carne, do Ziel Carapotó, que também está aqui com a gente hoje. E a gente também tem o filme do Alberto Alvarez, que é vou tentar falar aqui, depois vocês vão falar que eu falei tudo errado, mas tudo bem. Yui Nye Porã, Palavras da Terra. O debate hoje vai durar mais ou menos 1h30. A gente vai conversar com todos esses cineastas. Peço para vocês que estão acompanhando esse encontro no Facebook, podem fazer perguntas, compartilhar, que a gente vai estar atento aí, tentar trazê-las para o debate. Eu vou começar apresentando, então, nossos convidados para a gente inaugurar a noite de hoje. Vou começar pelo Alberto. Então, vou ler aqui a mini bio do Alberto e depois eu pedir para ele falar, de chavar mais um pouquinho aí sobre a trajetória dele e sobre o trabalho dele. Então, o Alberto, ele é cineasta indígena da etnia Guarani Nhandeuá, nascido na aldeia Porto Lindo, Mato Grosso do Sul, professor e tradutor de Guarani. Mora no estado do Rio de Janeiro desde 2010, período que começou a se dedicar ao audiovisual como realizador e formador. Fez a graduação em licenciatura intercultural para educadores indígenas pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente cursa mestrado no programa de pós-graduação em cinema de audiovisual na Universidade Federal Fluminense. Atuou como professor de audiovisual na formação de cineastas indígenas em Biguaçu, Santa Catarina, em Paranhos, Mato Grosso do Sul, e no projeto da série de TV Amanagé, o Mensageiro do Futuro. Projeto Inventar com a Diferença, da UF. Em 2016 e 2017, participou de 2 edições do Encontro Mecucradiá, promovido pelo Itaú Cultural. Em 2018, ministrou a oficina de fotografia no Instituto Moreira Salles. Em 2019, realizou o filme O Último Sonho, que foi exibido no Encontro Mecucradiá. Participou do Festival DOC Lisboa e da 21ª Bienal de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil. Em 2020, atuou como direção de fotografia no documentário longa-metragem Mulheres MPA, Território de Jaraguá, SP, e na direção e filmagem do documentário curta-metragem Ayuvi Ipi, Origem da Língua, na aldeia Rio Silveira, SP, e ministrou o curso de formação de cineastas indígenas no projeto Lentes Guarani, na aldeia Tecoá, Cagui, Porã, no estado de Espírito.
Então, muito obrigada, Alberto, por estar aqui com a gente hoje. É um prazer para a gente receber você. Muito feliz com essa participação. Vou pedir, então, para se você quiser se apresentar mais, falar mais sobre você, esse é o momento. Por favor, fica à vontade aí. Portas abertas para você. Muito obrigada. Boa noite, né? Eu acho que não tenho mais o que falar sobre mim, já falou tudo aí. Obrigado, né? Acho que pelo convite de rever os parentes também. Acho que a gente ao mesmo tempo a gente se sente distante, mas perto, assim, né? Acho que só agradecer mesmo, assim, essa oportunidade, né, de mesmo seja virtualmente, mas a gente estamos junto aí, né? Depois a gente fala, eu vou falar um pouco. Né? É isso, acho que não tem mais o que falar, né? Quem realmente eu sou. E sempre eu estou nessa caminhada aí, num caminho fazendo os filmes. Obrigado. Obrigada, Alberto. Eu acho que também, enfim, acho que eu li uma mini bio de respeito também ali, né? O cara já fez muita coisa. Então, é isso. Obrigado. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre os filmes, mas acho que já está muito bem apresentado aí. Então, eu vou passar a palavra para a Olinda. Vou ler a mini bio aqui da Olinda e depois pedir, se você quiser acrescentar alguma coisa, Olinda, fica à vontade também. Então, Olinda Iauá Wanderlei, indígena do povo Tupinambá e Pataxó, Hahahan, jornalista, cineasta e ativista ambiental. No final de 2015, apresentou sua obra documental Retomar para Existir no TCC de Jornalismo. Trabalha como produtora local e assistente de produção, tendo exercido essa função no filme Uma Mulher, Uma Aldeia, um longa-metragem, produção Inspirar Ideias e Ideias, e como assistente de produção no filme Je suis de Grèce de Mater, França, Brasil, que também é um doc longa-metragem. Também com produção Luiz Miranda Paris e Enaí Salvador Bahia. Em 2018, concluiu seu primeiro longa, Mulheres que Alimentam. Participou da mostra Amutara, Olhares das Mulheres Indígenas, edição como artista convidada, palestrante, debatedora e realizadora de obra de audiovisual exibida na programação. Foi produtora da mostra Paraguaçu, de cinema indígena, primeira edição. Em 2019, foi uma das curadoras do Festival de Cinema Indígena Cine Curumim, 7ª edição, Recife, Brasília. Em 2020, concluiu seu primeiro filme de ficção, Capora, O Chamado das Matas, e o filme Equilíbrio, 2020. Foi curadora do Cabiria, Festival Mulheres e Audiovisual, curadoria roteiro de série de ficção, e curadora do Festival de Cinema Indígena Cine Curumim, 8ª edição, 2021. Curadora da mostra Amutara, Olhares das Mulheres Indígenas, 2021. E é isso. Então, muito obrigada, Olinda, também por estar aqui hoje. É um prazer ter você com a gente, é um prazer ver seu trabalho, ouvir um pouco de você. Então, se você quiser acrescentar alguma coisa, falar mais alguma coisa, fica à vontade aí. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu acho que só dos filmes só tá faltando, porque eu acho que eu tinha mandado antes, só tá faltando falar do vídeo musical, que foi meu último trabalho, que na verdade eu ainda nem lancei, na verdade. Então, assim, ele também não tá aí porque não foi lançado. Mas é isso, né? Minha trajetória começa realmente a partir do final de 2015, né? Trabalhando com audiovisual mesmo. E, por incrível que pareça, né, desses últimos 2 anos, assim, as coisas foram um pouco mais intensas, no sentido de fazer curadoria, né? Assim, eu já vinha fazendo algumas curadorias, mas esse ano e ano passado isso se intensificou e para mim foi muito importante, porque eu comecei a perceber um pouco mais essa relação, né, do que as pessoas pensam e como é que elas fazem para escolher os filmes indígenas para estar nos festivais, sabe? E quando eu comecei a fazer parte disso, para mim foi muito importante, porque eu também comecei a perceber que os meus filmes também passavam por aquele processo, né? Que era de, muitas vezes, de pessoas brancas, né? Que estavam, em sua maioria, fazendo a curadoria, e que muitas vezes o olhar
né? Assim, na hora de escolher um filme, não era um olhar de tanto inclusivo, né? Assim, no sentido de realmente incluir uma obra audiovisual, mas muito mais naquele sentido de técnica mesmo. Então, eu acho que quando nós indígenas começamos a fazer parte dessas curadorias, a gente vem com outro olhar, né? De trazer aquele cinema indígena também coletivo, de também pensar nessa questão de como esses indígenas vivem, né? Esses contextos, né? De cada um, para curar cada filme. Então, eu acho que eu percebi a importância de nós, indígenas, também estarmos nesses lugares, né? Que é de curar filmes, de estar fazendo a curadoria dos filmes. Porque a partir desse momento, eu imagino que os filmes indígenas, quando tem outros indígenas na curadoria, a gente não fica muito naquele negócio do branco dizer qual é a linha que o indígena deve trabalhar, né? Porque, às vezes, quando um não indígena está fazendo a curadoria, ele acaba pesando a mão muito para coisa técnica, né? E eu acho que o cinema indígena é um cinema que, apesar de já ter alguns cineastas que já estão consolidados, né, que realmente já tem uma história no cinema, tem muita gente que está começando agora e que às vezes não tem tanta qualidade técnica, porque também não tem acesso, né, mas tem história, né, mas tem conteúdo. Então, eu acho que a gente também, quando a gente vai curar um filme indígena, a gente tem que pensar nisso como uma forma mesmo de incluir também, né, os cineastas indígenas, sabendo que o que ele está trazendo ali são histórias importantes para essa coletividade. Obrigada, Linda. Eu acho que isso que você trouxe agora é muito importante, né? Sobre essa coisa de ocupar os espaços não só com os filmes, mas enfim, em todos os espaços, né? Não às vezes só com a narrativa, mas ocupar na produção, ocupar em quem toma as decisões, nas diretorias, nos festivais todos. Eu acho que isso que você traz, enfim, acho que é uma questão muito importante e acho que é um recado que a gente precisa reforçar em todos os debates que a gente tiver, né, sobre democratizar o cinema também tem a ver com esse tipo de coisa. É isso. Obrigado pelas palavras. Eu vou passar agora para o Ziel. Vou apresentar ele também, ler aqui a mini bio dele e depois pedir para ele se apresentar um pouquinho, dar um oi pra gente. Então, a gente também tem a presença aqui, agradecer de novo, também uma presença muito importante do Ziel Carapotó, que é indígena da etnia Carapotó, reside em Recife desde 2015. É graduando do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco e atua desde o ano de 2012 no campo das artes visuais, curadoria, performance, instalação, arte, educação e audiovisual. Em suas produções, aborda questões sobre as configurações das identidades indígenas na contemporaneidade, em especial sobre as etnias no Nordeste brasileiro, e os múltiplos contextos nos quais estão inseridos, consequentemente, sobre os problemas sociopolíticos que os atravessam. Acredita na arte e ciência dos seus ancestrais e do seu corpo como ferramenta discursiva da resistência e de força anticolonial. É isso, Ziel. Muito obrigada pela presença. Enfim, se você quiser acrescentar alguma coisa, falar mais alguma coisa sobre você, alguma coisa que você acha importante nesse momento, fica à vontade. E é isso. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu acho que tá ok. Realmente eu tenho problemas quando alguém me fala, manda tua mini bio, rapaz, né? Porque a gente pensa que a gente não faz, né? Tanta coisa. Mas quando a gente para pensar, oi, mas é isso. Só faltou o ator aí, viu, Zé? É isso. Enfim, mas eu sou uma pessoa muito, como é que se diz, né? Que gosta de estar em muita coisa, de experimentar, de ser aquilo que eu queira, assim, sabe? Assim, então, mas de forma profissional realmente é isso, tá? Atuando no audiovisual, no campo das artes no geral. Recentemente atuando como ator, né? Trabalhando como ator. É isso. Algo importante que eu queria falar também, né, em pleno contexto pandêmico, enfim, é que eu sou o coordenador geral
da Associação de Povos Indígenas em Contexto Urbano, com sede em Recife, tá? Mas tem abrangência nacional. Falo isso pela importância da nossa luta pela vacinação, né, de todos os parentes indígenas em contexto urbano. Tá? Eu só queria falar isso e também dizer que eu, Olinda, Alberto e Graça Guarani, né, estamos aí, somos os realizadores, né, indígenas, junto com o Edu Krenak, especial que vai para o ar, né? Assim, quando eu falo realizadores, é a equipe, né? Assim, técnica, digamos. Mas aí vem um especial que vai trazer aí parentes indígenas. E é algo também que é interessante falar, porque é um marco, querendo ou não, da história televisiva brasileira, né? Algo que é construído pela grande emissora, né? A maior TV, né? Se eu não me engano, da América Latina, do Sul, enfim, uma das maiores do mundo, inclusive. E é a primeira vez ao longo da história, né, do Brasil que vai ao ar uma produção, né, pensada aí com a nossa participação de fato. É isso só. Eu acho que a gente vai conversando ao longo do encontro. Olinda também é atriz, tá? Olinda também é atriz. É uma galera muito qualificada aqui. É isso. Obrigado, Ziel. Obrigado pelo lembrete aí. Acho que esse recado tá dado perfeito. A Patrícia não está aqui, mas eu vou ler a mini bio dela de qualquer jeito. Patrícia Ferreira Pará Chape é professora e cineasta indígena nascida na vila de Cunhapiru, município de Misiones, Argentina. Desde 2000 mora em Coenjo, aldeia a 30 quilômetros da cidade de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Participou de mostras e festivais de cinema no Brasil e no mundo, como o American Native Film Festival, o Fórum Doc.bh, o Lugar do Real, Berlinale, Fincar, entre outros. É isso. Então, vou dar início aqui para o nosso debate. Acho que são filmes muito, muito importantes e a gente está num debate aqui incrível, uma oportunidade, enfim, sensacional para quem estiver assistindo, de ouvir e justamente com esses filmes que estão agora passando na SP Cine Play, então ouvir o que esses realizadores têm a falar sobre eles, acho que vai ser um debate muito rico e agradecer de novo todo mundo por ter topado estar aqui com a gente hoje. Acho que vai ser um encontro potente de pessoas muito potentes. Então, agora, a ideia é eu chamar vocês para falarem um pouquinho dos filmes. Já que o Alberto começou com a apresentação, eu ia também dar a honra aí dele começar o debate. Só que, enfim, acho que a ideia, Alberto, é se você puder falar um pouquinho sobre o seu filme, sobre o processo de fazer o filme, sobre a importância desse filme para você. Acho que também sobre o momento que você fez o filme, o que você estava pensando, qual que é a diferença daquele momento para agora nas suas produções, no que você está pensando em realizar. Porque, enfim, acho que tem muitas provocações que a gente podia fazer aqui para conversar sobre o seu filme, mas eu acho que essa que gira em torno de qual foi o que te motivou a fazer esse filme, qual foi o seu processo para fazer esse filme, e pensando no momento que você fez esse filme e o momento que você está agora, depois de ter feito ele, depois de ter passado por outros espaços, o que anda te motivando agora, te movendo agora dentro desse cinema e das suas produções de cinema. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, ia ser incrível, mas fica à vontade aí para falar sobre qualquer outra coisa, o espaço é seu. Fale aí quanto tempo precisar e é isso. Estamos aqui para te escutar. Obrigada. Primeiro, assim, acho que eu quero agradecer de novo, né, mais uma vez a oportunidade de falar um pouco, né, sobre o cinema que a gente vem realizando. Acho que eu quero, na verdade, assim, eu quero falar um pouco assim sobre essa questão do. Eu venho trabalhando muito essa questão do pensamento do cinema, assim, né? Porque a gente fala muito assim ao cinema, o sucesso dos cinemas, mas muitas das vezes a gente não fala o fracasso dos cinemas, né? Ou às vezes a gente não fala assim que o cinema também acaba o sonho das pessoas. E antes de entrar nessa questão, tudo isso, né, porque cinema também acaba matando também o espírito, né, às vezes. Então, antes de eu quero entrar nisso e agradecer, assim, acho que nesses processos da pandemia, assim, eu tinha esse material arquivo bruto, eu gravei, foi em 2016, se eu não me engano, 2016, no final de 2015.
E sempre deixando para trás, assim, né? Sempre deixando, rolando os projetos, assim. E aí, enfim, depois desse 2020 eu resolvi fazer isso, eles, né? Montar esse filme, né? E aí eu fui revisitando o tempo, né, das filmagens. Eu acho que é tão fundamental, assim, principalmente que a gente está nessa pesquisa, muitas das vezes visitar, né, a sua imagem. Porque assim você tem o outro olhar, o outro pensamento, né? Então eu digo muito que quando a gente faz o filme, a gente faz assim para o amanhã, não é para hoje. Porque talvez, eu sempre falo muito no amanhã também, mas talvez eu não consiga chegar esse o amanhã. E às vezes os meus filhos, os meus netos e as crianças que vêm, que pode ver isso, esse o amanhã. Então eles vão dizer assim, pô, esse era o meu parente, esse que fez o filme. Se ele não fizesse esse filme, a gente não poderia estar vendo isso. Então, acho que o cinema ela tem uma força muito grande, né, de a gente pensar tudo isso de realmente quando a gente pensa sobre sobre o nosso povo, né? E principalmente hoje, assim, né, principalmente para nós, assim, cineastas, né, eu posso dizer em geral, né, que o cinema ela é uma das ferramentas de luta pelo direito, assim, pelo reconhecimento, né, da valorização do nosso modo de sentir e de viver, né, e de pensar desse mundo, assim. É porque muitas das vezes assim a mídia assim nos projeta, né, uma forma diferente e às vezes deixa a gente como se fosse um índio romantizado, como se a gente parasse no tempo, assim. Mas muitas das vezes eu penso assim, né? Quando a gente inverte o ponto de vista da câmera, produzindo os nossos próprios conhecimentos, nosso próprio registro, na verdade, transmitimos esse mundo, o nosso olhar, né? E deixamos de ser caça e tornamos a ser caçador da nossa própria história. Então, acho que muitas das vezes isso, às vezes você vem incomoda também dentro do cinema, né? Porque hoje a gente fazemos o cinema de igual para igual. E aí, então, mas porém o cinema indígena tem outro valor, tem outro sentimento, tem outra forma de narrar o mundo, dessa metáfora, dessa poesia, né? Do cantar da espiritualidade. Então, acho que cada filme, né, a cada umas e cada memória ela é revelada, apresenta na unidade de cada povo, ela é diferente forma de ser filmada, né? Ou às vezes pode diferente forma de atuar nesse contexto de prender, capturar o saber, né, do mundo da imagem, né? Então acho que então eu digo que a imagem ele tem um poder de capturar esses espíritos e de capturar essa palavra, né? A palavra falada, a palavra escrita. Principalmente nós, Guarani, somos um povo da oralidade, nós não somos um povo de escrever assim. Então a gente tinha que encontrar uma maneira de como poder contar nossas histórias, né? Então, de como narrar o nosso mundo, assim. Então, acho que tudo isso... E o cinema, ele veio também uma forma de ajudar, né, construir esse ponte, esse caminho. E aí, mas também, o cinema também, como eu falei, ele é perigoso. Porque eu vejo, assim, hoje, assim, muitos projetos vai às nossas aldeias e ele não ensina, o projeto não ensina as pessoas. Só ensina a filmar, né? E aí ser dependente daquele projeto. Ou as pessoas, o projeto grande, às vezes, vai e não ensina a ser independente. Então é diferente muito, assim, eu fui buscando o caminho de como ser independente, de como fazer o filme, de como narrar o mundo.
E eu vejo isso, alguns parentes, alguns jovens, na verdade, porque o jovem tem um pensamento muito fraco. Acho que tudo é o sucesso, mas e aí eu vi alguns parentes, os meninos assim, acabaram se suicidando às vezes por causa disso, porque os projetos, assim, os projetos grandes colocaram na cabeça deles que só existe o sucesso. Mas só que essas pessoas não pensam quando está fazendo os projetos. Tá? Aí quando tem um projeto, o dinheiro, todo mundo vai ali, monta o filme, viaja, vai, faz o sucesso aqui, mundo afora. Mas quando acaba o projeto, a pessoa deixa os jovens e vai embora. Então, tipo assim, a partir daquele momento, o menino, eu acho assim, pô, ele fica doente. Então, ele fica doente fisicamente, espiritualmente. E se não tiver uns velhos sábios dentro da aldeia, não traz de volta o espírito dele para acalmar de novo no lugar dele. Então, ele acaba se suicidando. Então, acho que isso, nessa questão, às vezes também o cinema mata o sonho de um jovem. Porque o jovem não consegue lidar do sucesso. E, às vezes, de repente, o sucesso cai e aí acaba matando o menino ou a menina. Então, muitas das vezes também a gente conversa muito sobre o sucesso do cinema, mas a gente não conversa sobre essa questão do sonho, essa questão do fracasso. Porque quando a gente vê assim, eu me deixo muito feliz de ver o meu filme rodar aqui no Brasil, nos festivais fora do Brasil, mas muitas das vezes também eu fico pensando muito aquilo que venha depois. E aí eu falo, né? Eu sempre falo realidade para os meninos onde eu passo. Falo assim, pô, o cinema, ele não deixa você ficar rico. Mas também, às vezes, o cinema, ele te dá essa liberdade de conhecer outros realizadores para trocar esses conhecimentos. Então, e às vezes, quando você não sai, você tem que olhar de duas formas, não olhar essa questão só do sucesso, eu falei. Mesmo que talvez você não faça sucesso lá fora, mas pensa numa imagem que você está fazendo, pensa na imagem que está fazendo sucesso, às vezes, para um mais velhos, é importante aquilo que você capturou. Então, acho que tudo isso, o cinema, e ele é isso, né? Então, muitas das vezes a gente está nesses caminhos de mesmo de ser liderança, de ser cineasta, de ser professor, de ser um conselheiro, né? Mas eu acho que é um pouquinho de cada, que quando a gente vai se preocupando muito, essa questão mexe muito, né? Hoje em dia eu chego nesse lugar e eu entendo isso, porque principalmente nós, Guarani, assim, quando você filma, você precisa trazer de volta aquela imagem para você completar de novo, trazer de novo aqueles espíritos para os mais velhos, sabe? Para poder dar essas continuidades. Né? Então, e aí esse filme, e por exemplo, esse Winnie Anna, ele traz outra linguagem, por exemplo, da fronteira, né? Mostrar esses caminhos. E aí, muitas das vezes, as pessoas falam assim, pô, nossa, as pessoas não têm casa boa, as pessoas não têm isso. E aí eu falo assim, por quê? Para os Guarani, eu falo, é importante a terra, é importante o lugar, é importante onde o espírito se sente tranquilo, para poder você criar seus filhos. Importante que o espírito seja, você sente aquele espírito do lugar para você viver. Não importa se você tem uma casinha de barraquinho, mais é importante é o espírito do lugar. Então, muitas das vezes, isso as pessoas não entendem. Eu acho que a imagem, o filme, ele tem esse poder de trazer, de mostrar para as pessoas, né? Realmente, quem somos nós? E o que a gente pensa sobre isso? Então, eu acho que tudo isso... Então, e por que você quer mostrar isso? E por qual motivo você quer mostrar para as pessoas entender, né?
Então, como eu falei, acho que o cinema ele é uma ferramenta de luta, né? De você lutar também. Hoje em dia eu penso muito nisso. Um dia eu já pensei no sucesso. Eu falei assim, pô, quero ser um sucesso. Mas hoje, sim, hoje eu penso assim, o filme que eu faço, se passar nos festivais, passa. Se não passar também, para mim, é o mais importante eu guardar. O tesouro é a palavra que a gente tem, é a sabedoria do meu próprio povo. Então, eu acho que tudo isso eu penso muito hoje em dia de viver esses dois mundos, esses dois pontes, né? Dessa sabedoria de dois mundos, de viver tanto no mundo guarani, de viver tanto no mundo aqui fora, e ao mesmo tempo trocar através da imagem esses dois olhares do caminhar assim, de fazer outras pessoas também sentir por que nós, Guarani, precisamos ter essa conexão dessa espiritualidade. Então, hoje eu trabalho muito essa questão de memória, de guardar memória, de trabalhar essa questão do sonho, né, do sonhar, de entender esse mundo onde a gente estamos vivendo. E eu acho que isso, e o festival, isso tem, e eu acho que isso é importante também para o festival, né? Porque cada festival que apresenta para o mundo do cinema um reencontro, ou às vezes um reencontro dessa alma, desses olhares através de uma imagem. Eu acho que isso a gente passa a pensar e sentir e refletir, né? De ver o filme, por exemplo, eu vejo o filme da Olinda, do Ziel, da Patrícia, enfim, dos outros. Eu fico refletindo, pensando, né? De cada lugar, né? Cada sentimento, cada metáfora, né? Que traz essa riqueza da imagem, assim, acho que e é isso, eu acho que eu não tenho muito o que falar sobre só o filme, só porque eu venho trabalhando, fazendo os filmes em vários lugares. Por exemplo, agora eu terminei um filme, chama-se Batismo da Alma. Então, tipo assim, tem outros filmes novos agora. Então, eu acabei de finalizar os 5 curta em 360 graus. Acho que eu filmagem em 360 graus. Aprendi fazendo isso. Então, acho que é outra forma de escrever a história, né? Escrever a imagem. Assim. Eu acho que é isso, né? Eu não tenho muito o que falar, assim. Só tenho que agradecer mesmo, assim, de fazer esse encontro e reencontrar os parentes através de virtualmente, né? Mas pelo menos a gente tem essas conexões, né? E acho que isso é super importante, né? E é importante, né, a gente circular também, que os parceiros que venham, assim, para poder a gente trabalhar junto. Assim. Obrigado, gente. Obrigado você. Eu adoro quando a pessoa fala assim, eu não tenho muito o que falar. Depois dela ter falado tudo, né? Tipo assim, enfim, agradecer. A gente que tem que agradecer por você ter compartilhado essa sabedoria em forma de palavras, porque, enfim, acho que você falou muito aí sobre o que é cinema e sobre o poder que o cinema também tem, né, para além dessa questão do sucesso e tudo, mas o quanto ele também não é uma arma, né, de disputa de narrativas, de imaginários, de mundos, né? O quanto às vezes ele também é uma criação de mundos possíveis, né? Porque, enfim, a gente só pode se ver no mundo, a gente só pode estar no mundo se a gente consegue se ver nele, né? Várias questões aí. É, enfim, muito bom te ouvir, Alberto. Muito obrigado mesmo pelas palavras. Enfim, a gente fica até meio assim, como que continua o debate depois disso, né? Mas obrigado mesmo. Eu vou passar a palavra para a Olinda agora. Depois, enfim, depois você fala mais um pouquinho também, a gente faz um encerramento. Mas eu vou passar a palavra para a Olinda agora. Vou só comentar aqui antes de passar para você, Olinda. A gente teve algumas perguntas que eu acho que seria legal de eu ler aqui. Daí, enfim, se você quiser responder
ou se Ziel quiser responder também, fiquem à vontade, ou se Alberto quiser responder também na fala final, que foram 2 perguntas aqui da Tid Borges, que ela queria perguntar sobre como foi a formação de vocês nessa parte técnica, acho que muito por conta disso que o Alberto falou, né, dessa coisa do ensinar, como que foi para vocês, em que momento vocês aprenderam essa parte técnica de como filmar, enfim, e como vocês acham que deve ser essa formação, como vocês acham que isso deve acontecer, e como que é a questão para vocês de acesso a equipamentos e esse tipo de recurso. É isso, Olinda. Se você puder comentar sobre isso, se você quiser, vou passar a palavra para você, pedir para você falar um pouquinho sobre o processo do seu filme. Opa, desculpa. Só para completar, pedir para você falar um pouquinho sobre o processo do seu filme, ou sobre o que você quiser falar também. Acho que ontem, quando a gente estava pensando no debate, a gente até falou um pouco sobre o quanto esse cinema europeu, branco, enfim, ele é muito dentro de uma lógica muito engessada, né, de produção, de isso aqui é documentário, isso aqui é ficção, isso aqui é tal coisa, cheio de rotular as coisas, e o quanto disso às vezes não tem a ver com outras culturas e até com uma cosmovisão indígena, né, de como construir saberes e conhecimentos. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, mas fica à vontade aí, o momento é seu, obrigado, inclusive, e é isso. Primeiro, vou responder a pergunta, para eu acabar não esquecendo, mas eu acho que cada um aqui teve formações, assim, distintas, né? Eu não sei como é que foi exatamente a de Ziel, a de Alberto, pelo que ele falou, aí eu faço uma ideia, mas acho que é melhor ele mesmo responder. Mas eu, pessoalmente, assim, eu não tive muito acesso, né? Assim, estava terminando o curso e naquele momento do curso eu falei, é porque o pessoal fala, tá fazendo jornalismo, aí fez cinema. Não fiz cinema. Então, assim, apenas quando eu fui apresentar meu trabalho, eu decidi que eu queria fazer um documentário, porque eu queria mostrar, né, dar um produto mesmo, trazer um produto para a comunidade, mostrar para eles que eles poderiam ser representados através de um documentário, né, para eles se sentirem representados de alguma forma. Mas, assim, e a questão técnica foi, estava durante o período da faculdade, estava fazendo o equipamento, né, que ela perguntou como é que é essa aquisição de equipamento, eu estava fazendo estágio, e aí fui guardando o dinheiro do estágio, falei assim, vou fazer um documentário no final, fiquei guardando o dinheiro do estágio para depois comprar a câmera, que é a câmera que eu tenho até hoje, né? Então, assim, eu acho que cada um teve seus processos, né, assim, distintos em relação a como conseguir. Eu acho que, assim, às vezes tem alguns indígenas que estão mais próximos de um centro maior, e aí tem mais acesso a poder fazer um curso, né, ter mais, sei lá, ter alguma oficina de audiovisual, outros, né, os indígenas que estão mais morando mesmo dentro das comunidades, acaba ficando mais difícil, mas eu acho que hoje... deu uma coisa aqui errada no computador, mas eu acho que hoje o meu processo mais é mesmo de aprender fazendo filme, assim. Eu acho que toda vez que eu realizo, que eu faço um trabalho, eu sinto que eu aprendi muita coisa, né, fazendo. Eu acho que principal, acho que a maior parte dos indígenas tem isso, né, a gente vai aprendendo fazendo, né. Mas em relação aos meus trabalhos, assim, eu iniciei fazendo documentário, que era só documentário, meus 2 primeiros trabalhos, e os 2 últimos foi um trabalho mais experimental, né? Então, falar igual Ziel, eu também me utilizo o meu corpo também, né, para falar dessas questões, né? Então, foi um processo que, para mim, foi muito importante e foi 2 trabalhos que eu gostei muito de fazer. Eu sempre falo, assim, que, para mim, são trabalhos que eu me encontrei, sabe? Assim, eu sempre gostei muito de performance, sempre gostei muito de dança, e fazer esses 2 últimos trabalhos, assim, para mim, foi como se fosse um caminho, assim, que eu sei que eu posso percorrer,
sabe? E nesses 2 trabalhos, esses 2 últimos, eu falo muito da questão mesmo, tem a questão documental, mas tem também essa questão de transitar, né, entre a questão espiritual, cosmovisão indígena e a coisa mais documental. Então, eu acho que isso também traz potência, né, para nossas obras, né, quando a gente realmente fala das cosmovisão indígena, quando a gente traz uma entidade que é tão importante para nós povos indígenas, né, que é uma entidade que é responsável por esse equilíbrio, né, entre o mundo espiritual e o mundo, né, esse mundo que nós estamos. Então, eu acho que trabalhar esses 2 últimos filmes, para mim, foi muito importante, no sentido de que eu acho que eu senti mais liberdade, sabe? Sentir mais confiança e conseguir, não sei, imaginar, sabe? O que eu quero seguir, o que eu quero fazer. Eu sempre gostei de filmes que não falem, que não seja só documentário. Eu sempre gostei de filmes que transite, né? Que faça esse trânsito, porque eu acho que também tem muito a ver com a própria narrativa dos povos indígenas, né? A gente tem muito isso, né? Quando as pessoas normalmente, principalmente minha família, quando a gente fala assim, sonhou com alguém, ninguém fala assim, sonhou, eu sonhei com minha avó, sonhei com minha mãe, as pessoas falam, minha mãe mandou dizer. Então, assim, as pessoas, aquele plano, tá no plano espiritual de quem faleceu, mas é uma coisa que a gente acredita que está viva, né? Então, quando a gente sonha, é como se a gente tivesse, de alguma forma, tendo contato com aquelas pessoas. Então, para a gente, isso é muito forte. E eu acho que fazer filme mostrando isso, essa cosmovisão indígena, trazendo isso para o audiovisual, é muito forte, né? É muito forte porque eu acho que isso é a nossa essência, né? Então, esses últimos 2 filmes, para mim, foi muito importante nesse sentido de também me mostrar um caminho, né? Porque eu acho que esses 2 filmes me trouxe um pouco de uma personalidade própria, sabe? No que eu estava fazendo. Eu consegui ver, assim, umas coisas que realmente eu diria que é coisa minha, no sentido de produzir. Mas eu acho que o cinema indígena é um cinema que, apesar de já ter vários cineastas aí que estão, né, trabalhando há um bom tempo e que tem filmes belíssimos, ainda é incipiente, né? Está começando agora. Eu acho que a gente ainda precisa realmente lutar para a gente conseguir recurso para manter esse cinema, porque às vezes as pessoas falam, porque é cinema indígena, acha que o cinema indígena não precisa de recurso, né? E eu acho que eu, Ziel, Alberto, Grace, a gente, hoje, mais do que nunca, a gente sabe que a gente precisa de recurso, que a gente pode fazer coisas muito melhores, não no sentido da imagem, mas no sentido de agregar mesmo, de trazer mais profissionais para trabalhar junto, de desenvolver projetos, e que isso precisa de recurso. Né? Não adianta se dizer, porque você faz filma com celular, e tá, porque é o que eu sempre ouço, né? Assim, quando fala de cinema indígena, não, você pode fazer de qualquer forma, filma com celular que tá tudo certo. Mas quando você realmente quer fazer esse cinema para passar em festival, para que isso rode, quando você vai para a curadoria, por exemplo, aí você vê que não é assim, que não funciona desse jeito, que realmente se você ficar fazendo um filme no celular, não vai rodar como um filme, porque, querendo ou não, na curadoria vai se exigir um certo grau de imagem com uma qualidade melhor, som. Então, para isso, a gente precisa de recurso, né? Não se faz cinema sem recurso, a gente sabe. Quer dizer, se faz com pouco recurso, que é o que a gente tá fazendo, mas não é porque se faz com pouco recurso que a gente não precisa de recurso, né? O cinema indígena, eu acho que já tá nesse grau mesmo de procurar realmente esses caminhos, né? Onde é que tá esses recursos, né? Onde é que a gente pode acessar esses recursos para fazer um cinema ainda melhor, né? Onde a gente possa contratar outros indígenas, onde a gente possa contratar
cantores, né, indígenas, onde a gente possa pagar, né, o direito dessas músicas, né, porque quando se fala do cinema indígena, eu ainda acho que as pessoas tratam muito assim, sabe? Se é uma música indígena, não, bota lá a música indígena, ninguém nem... Muitos, às vezes, nem acreditar corretamente música de não sei o quê, do povo não sei o quê. Então, nem procura saber realmente. Mas são coisas que a gente percebe que no cinema branco não existe isso. Não existe você botar uma música sem pedir direito, né? Sem pedir o direito, sem pagar por aquela música. Então, eu acho que as pessoas têm que começar também a respeitar o cinema indígena nesse sentido. Eu estou falando isso porque eu já vi muito nome indígena trabalhando com indígena, que é assim, para o indígena tudo pode, sabe? Para o indígena a gente faz de qualquer jeito, mas a gente sabe que para fazer o cinema não indígena não é assim. Existe né, uma questão legal de você ficar preocupado com tudo, é o direito autoral. E com indígena as pessoas tratam muito assim, sabe? Não, é índio, vamos... Então, eu acho que a gente também merece esse respeito, sabe? As pessoas também precisam entender que a gente também precisa de recursos para produzir, né? Então, mas uma coisa que eu estou achando legal hoje no cinema indígena é que a gente está conseguindo romper fronteiras, né? Eu falava que antigamente, logo no início, o cinema indígena era um cinema que era feito muito para o próprio movimento indígena, né? Ficava muito no próprio movimento, quem gostava de indígenas, né? Algumas faculdades, né, que tratavam, né, com as questões indígenas passavam os filmes. E hoje a gente está vendo que isso está mudando, né? A gente tem visto que cada vez mais filmes indígenas sendo passados em outros festivais, não só o Festival de Cinema Indígena, mas outros festivais, né? E isso é muito importante porque eu acredito que é importante a gente descolonizar a mente justamente dessas pessoas que não gostam dos povos indígenas, sabe? Dessas pessoas que têm preconceito com os povos indígenas. E quando a gente começa a ver que o cinema indígena, né, tá realmente conseguindo passar essas barreiras né, ir para outros tipos de festivais, que não seja só festival com temática indígena, e isso a gente mostra, está demonstrando que realmente o cinema indígena tem potência, que está aí, está lutando, né? Porque os cineastas indígenas têm trabalhado, na verdade, com garra mesmo, como o Ziel fala, né? Que a gente não sabe, a gente inventa, né? Para poder trabalhar com cinema. Então, assim, mas eu acredito que a gente também tem que começar a nos organizar para cobrar mesmo e para correr atrás de recursos para poder continuar fazendo cinema. É isso, Linda. Muito obrigado pelas palavras também. Acho que, enfim, essa sua fala é muito importante e me lembra muito de até um ditado que a gente tem aqui no cinema periférico, que é fazer cinema sem dinheiro é mentira para boy dormir, né? Que acho que eles têm outros recursos, muitas vezes o pessoal que tem dinheiro tem outros recursos, tem outros empregos, tem os contatos e consegue fazer dinheiro consegue fazer cinema com pouco, mas tem muitos recursos por trás disso, né? Tem outras estruturas, outras desigualdades que ajudam nisso aí. Então, acho que é muito importante a gente sempre fazer esse recado de, enfim, de falar mesmo para as pessoas financiarem o cinema indígena, para as pessoas pagarem, enfim, contratarem indígenas, enfim. Acho que todos esses espaços que a gente reafirma isso, enfim, acho que é muito importante, né? Sobre reintegração de posse mesmo, esse tipo de coisa. É isso, obrigado aí pelas falas, por todas as coisas que você trouxe, sobre o seu processo criativo também, é muito legal escutar isso. E eu queria saber se a Patrícia está por aí, estamos te vendo. Se você quiser aproveitar aí esse respiro de internet, eu li aqui a sua bio que você mandou pra gente, mas se quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, fica à vontade. Então, boa noite. Eu acho que a Rosa já deve ter falado. Sou a Patrícia, trabalho com audiovisual faz alguns tempinhos já. E eu agradeço esse convite, né? Apesar das dificuldades, a gente tenta fazer essas lives, né? Que eu acho que é importante, né?
onde nós indígenas possamos estar falando, né, com vocês. E que bom saber também que os meus colegas, né, meus parentes estão bem, a Olinda, o Alberto, que a gente consegue sempre se encontrar, né, por aí nos festivais ou nas amostras, né, e hoje tá difícil isso, né, mas com certeza nossos espíritos sempre se encontram e saber que eles estão bem fisicamente. Então, eu vou falar um pouco sobre bicicletas, né? Esse filme, na verdade, é um documentário de 2011 já. Faz bastante tempinho já também que ele está circulando. E além desse trabalho, a gente vem fazendo outros trabalhos, né, também. Principalmente eu estou fazendo um outro trabalho, mais com outras mulheres também, mas é sempre olhando levando essa luta, né, dos Guarani. Eu sou Guarani Imbuá. E a gente iniciou em 2008 um coletivo, né, com cinema. Realmente foi de uma necessidade, né, que a gente estava passando por uma dificuldade, né, como os povos indígenas passam, o preconceito, aqui na nossa cidade, e enfim, a gente observou essas dificuldades com os nossos parentes que estavam circulando pela cidade, e como a gente vive numa cidade turística, né, a gente precisava fazer algumas coisas, né, para diminuir esse preconceito que existia no nosso município, né? E, enfim, a gente, em 2008, começamos através da oficina de vídeo nas aldeias e fomos trabalhando até agora, né? Porque a gente sabe da importância, a gente percebe que desde o primeiro trabalho que a gente fez, né, um documentário, a gente trabalhou muito isso nas escolas, isso meio que diminuiu um pouco, né? Claro, falta bastante trabalho ainda a ser feito ao longo, por mais que a gente já tenha trabalhado faz mais de 10 anos, né? Mas ao mesmo tempo falta muito ainda trabalhar esse tipo, para diminuir esse tipo de pessoas, né? E, enfim, é um trabalho que cada passo que a gente dá, que a gente precisa fazer muito mais de trabalho. E a ideia do coletivo era a gente conhecer um pouco, né, os básicos do uso das câmeras e ir repassando para os jovens, né? Formar outros coletivos, porque a gente realmente a gente não tem essa separação por exemplo, de outros países, né? Então, a gente, em 2016, a gente conseguiu, por exemplo, formar outros jovens a criarem outro coletivo lá na Argentina, né? Por exemplo, isso é o nosso objetivo, né? Trabalhar com cinema e levar o conhecimento para outras crianças, para outros jovens também. E além disso, em bicicletas tem as crianças, né? Que falam das nossas dificuldades. Então, são essas, né? As crianças sabem da nossa dificuldade, eles convivem com isso, então eles já têm
como fazer isso na frente da câmera, né? Então, isso também é uma coisa que a gente não... por exemplo, quando a gente escolheu esses personagens, a gente não sabia de todas as coisas que eles passavam, né? Porque eles contando na frente da câmera, então a gente soube dessas coisas que, quando eles vão para fazer armadilhas, eles passam essas coisas né, de sustos, eu acho que é isso, mostrar um pouco a nossa realidade na bicicletas, né? Tanto as nossas preocupações dos mais velhos e o nosso olhar e as crianças, né? Então, é isso. É isso, Patrícia. Muito, muito obrigado. Ainda bem que deu certo. A gente vai, enfim, sempre indo conforme a banda toca, né? Acho que o pessoal fala. Esse negócio de internet é sempre complicado. Mas a gente conseguiu, então te agradecer muito aí pelo esforço também, pelas palavras. Sempre bom te ouvir. Eu já, enfim, não sei nem se você lembra, mas a gente já teve até em outra mesa juntos. E é isso. Mas é isso, muito obrigado. Eu vou passar um pouquinho a palavra agora para o Ziel, para ele poder falar um pouquinho, enfim. Acho que fica à vontade, Ziel, para comentar, voltar em qualquer assunto que a gente trouxe aqui no debate, em alguma pergunta que você queira responder. Mas, enfim, acho que se você puder falar um pouco sobre o seu trabalho e tudo, eu queria só te perguntar, assim, mais especificamente, se você puder falar um pouco sobre se você vê o cinema enquanto uma ferramenta, ou você acha que o cinema pode ser uma ferramenta para lutar contra o etnocídio, ou para lutar por outras questões de preservação, para além da preservação da cultura indígena, né? Se você acha que o cinema também pode ser uma ferramenta para a gente conseguir lutar também pelas vidas indígenas, que, enfim, que a gente sabe que é uma situação super escancarada de genocídio no Brasil hoje. Então, se você puder falar um pouquinho sobre como você vê isso também, acho que seria interessante. E é isso. Você queria ouvir sobre o seu trabalho, sobre o seu processo criativo também, como você vê o cinema na sua vida hoje em dia. Acho que seria bem legal isso. Obrigado. É isso. Vamos lá. É sempre bom ouvir, né, os parentes, assim, a gente amplia muito os nossos pensares sobre, né, nossa caminhada, enfim, e é muito disso, dessa coletividade. Primeiro eu falar um pouco, respondendo a pergunta, né, sobre a minha formação, tá? Eu acredito que eu inicio realmente nesse território das artes, né, nessa amplitude, né, não a priori direcionado artes visuais, artes cênicas ou audiovisual, mas digamos de um modo geral, né, a partir quando eu ingresso, né, faço ensino médio no IF, campus Arapiraca, lá localizado no estado de Alagoas, que eu sou de lá, né? E aí, pela primeira vez, eu tenho a oportunidade de ter um professor com a formação em artes visuais, né, Julivan Lopes. Eu acho que a partir dessa mediação, desses diálogos, desse encontro, eu comecei a querer, né, a entender melhor e adentrar mais nesses territórios. Especificamente sobre a questão técnica de formação, eu fiz técnica em informática, então, mesmo eu entrando no curso sem nunca ter um computador, sem nunca ter ligado, assim, não sabia nem onde era o botãozinho de ligar, né? Eu entrei no IF, fiz técnica em informática, a priori foi muito difícil, enfim, mas depois eu fui me adaptando, aprendendo muito. E nesse momento eu já tinha esse déficit de conhecimento, né? Eu aproveitei para fazer cursos por fora que pudessem me auxiliar a entender melhor, né, a informática em si, enquanto instrumentos, linguagem de comunicação. E aí eu fiz cursos de design, enfim, né, dentro da tecnologia, assim.
E no audiovisual especificamente, em 2012, né, eu fiz um curso de vídeo arte digital pelo SESC, né? Esse mesmo professor do IF me falou que estava vendo esse curso e eu fui fazer. E aí, posteriormente, depois desse curso, né, como resultado disso, eu gostei muito e quis entender melhor sobre, né, o conceito de videoarte, de vídeo, enfim, né, dessa linguagem. E aí conversando com ele, a gente acordou de tentarmos um projeto de pesquisa do CNPq, né, de iniciação científica, abordando a videoarte. E aí passei um ano, né, com bolsa, pesquisando videoarte digital e produzindo também. E foi isso, né? E aí depois eu decido fazer artes visuais, né? E aí foi um grande dilema da minha vida, que não há curso de artes visuais em Alagoas, né? Nas públicas e nem das privadas. E aí eu sabia que ia o quê? Sair, e aí, enfim, foi um grande dilema de sair, nunca ter saído. E aí eu chego de Recife, então, Recife, Pernambuco, né? Esse cenário cultural potente, imenso, em todos os aspectos possíveis. E aí, quando você chega aqui, se você gostar mesmo de arte, querer, cara, é isso, né? É um mundo que se abre. Então, mesmo eu fazendo artes visuais, né? Eu sempre tive em diálogo com amigos de teatro, e aí eu consegui fazer, né, por um período, estudar teatro na Escola de Teatro Municipal aqui de Recife, João Pernambuco. Aí depois fiz amizade com o pessoal do cinema, e aí, né, desse diálogo tudo, eu juntei, né, o trabalho no campo das artes visuais, lido muito com performance, e aí meio que isso foi confluindo, né? E aí, enquanto linguagem, né, eu acho interessante pensar o cinema, o audiovisual enquanto linguagem, que ele, inclusive, contempla muito nós, povos indígenas, essa relação e não divide muito, sabe? O cinema, ele capta aquilo que nós indígenas, eu imagino, né, nos contempla melhor, que não é a separação entre musicalidade, entre corporeidade, entre imagem, né? Tipo, quando eu faço, por exemplo, o verbo se fez carne, ali eu trago, né? A minha pintura, o meu corpo, enfim, minha indumentária, então tudo tá ali, a musicalidade. Então, essa juntão, né, de linguagens e códigos estão tudo ali. E é isso. Aí, em 2018, especificamente, conheço Tata Quintera, que é indígena também, da Colômbia, e estava concluindo o curso de cinema. E aí a gente dialogando muito e me fez querer realmente voltar, né? Aí vim Carcará também depois, é, querer retomar, né? Essas pesquisas iniciais, essa minha história com vídeo, enfim. Mas o processo de formação, assim, de um curso intenso, com câmera, meio que é isso mesmo, é no fazer que a gente vai aprendendo esses dispositivos, né? Abaixa, né, vê aí os programas de edição, a gente vai, né, experimentando, vai pegando tutorial, é uma de forma bem né, didata mesmo. É isso, como a Olinda falou aqui. Infelizmente, a gente não tem muito acesso, né? Por N questões que eu não vou ficar falando, porque eu imagino que todos aqui já sabemos quais são, né? Mas, infelizmente, a gente não tem muito acesso a esses processos de formações, né? Acesso a realmente a sermos contemplados com políticas de acesso à cultura, né? Para sermos contemplados com equipamentos, até mesmo nos editais, né? Cara, enfim, Pernambuco em um projeto, né, que é o Funcultura, o quê? Com N vagas, se ter 2 ou 3 ou 4 projetos, oxe, 4 já é demais, 1 ou 2 projetos de indígenas, assim, né, aprovados, é complicado a gente se pensar, né, esses acessos, essas políticas, que infelizmente também estão aí nesse espaço, nesse lugar que nos invibiliza e nos apaga, né? Mas pensando realmente de um ponto de vista, enquanto linguagem, enquanto veículo de comunicação, né, o cinema, ele é isso, né, ele tem essa, eu não digo nem de nos dar visibilidade, né, e dar voz para a gente, não, que nós temos essas vozes, mas projeta isso, né, amplia isso, né, de uma forma interessante. E é claro, como o Alberto falou, né, por um lado, se temos
as problemáticas de um lado, por outra temos também os lados positivos, né? Que é isso, né? De reafirmar nossos corpos, nossas identidades, né? Sinalizar nossa riqueza e nossa pluralidade cultural, né? Mas também sinalizar os problemas que atravessam aí, né, os nossos contextos, os territórios nos quais estamos inseridos. Isso é interessante se pensar, né? Mas, enfim, estamos aí, né, ocupando, atravessando esses territórios, chegando, né, de forma bem intimista e recente isso, né? E a gente se depara com muita coisa ainda, né, que muitas das vezes é prejudicial até a gente, né? Ainda é preciso haver muitos espaços, né? Há muitos diálogos para que realmente possamos construir, né, em um processo de partilha, de comunhão é interessante para todos os lados, né? É isso. Falando agora sobre o Verbo se fez carne, especificamente, né, a construção técnica, também já aproveitando, e ele se dá muito disso, né, dessa precariedade, infelizmente, né, desse pensar. Né? Às vezes as pessoas perguntam, eita, foi feito no estúdio e tal, né? Que nada, foi feito numa sala, né, da casa, compramos TNT, que era um tecido mais barato que tinha, R$ 1 um metro, isolamos toda a iluminação, né? Pegamos um refletor, um foco de luz, e aí fez a ambiência, né? A paisagem ali. É isso, falando especificamente sobre o som, né, que é algo muito importante, né, e muito interessante, porque quando a gente finalizou o filme, assim, a gente fez os cortes, né, finais, a gente olhava e faltava algo, a gente não nós nos sentíamos contemplados faltava alguma coisa, e aí depois Carcará entrou, né, com design de som, fazendo um som, e aí já havia, sim, né, um som inicial a priori, mas ele, né, com toda a expertise, né, enfim, também faz cinema na Federal, aí conseguiu contemplar, né, trazendo também as referências dele, enfim, produzindo o som realmente, e aí a gente conseguiu, né, chegarmos a olhar para o filme e dizer, tá, é isso, tá, nos sentimos contemplados. E o Verbo se fez carne, ele é isso, né, esse lugar de denúncia mesmo, de sinalizar essas problemáticas, especificamente, né, sobre as questões religiosas na imposição aí das igrejas evangélicas hoje, né, algo bem atual, né? Moro em Recife, mas geralmente estou indo para casa, né? Em 6 meses, né? Eu dou uma passada em casa e aí esse distanciamento me fez ver, né? A mudança assim bruscas, assim, de chegar e ter muitas igrejas evangélicas, e o problema eu acho que não é nem ter as igrejas evangélicas, é que esse estar, né, elas possibilitam o etnocídio, que é a proibição de nossas práticas, né, culturais tradicionais, né, muitos dos meus primos, familiares, não deixando de praticar, enfim, né, isso já é muito perigoso, né? A partir do momento em que nós, povos do Nordeste, sofremos, né, coisas bem intensas, né? Especialmente a língua, né? Que é também um símbolo que eu trago muito forte, né? Do filme, assim. Eu trago esses elementos mesmo para criar tensões, né? Entre esses valores, essas imposições, enfim, e a minha resistência, a nossa resistência enquanto povos originários, né? Em meio a esse caos, né? Essas camadas aí impostas ao longo do tempo. Eu acho que eu falei demais, né? Falei bem rápido, apressado. Mas é mais ou menos isso, é porque é muita coisa mesmo, né? Mas eu espero que tenha contemplado e aí deixa eu falar com os parentes, se quiserem falar mais, alguma coisa. É isso. Obrigada, Ziel. Falou pouco. Pelo que a gente podia escutar aqui, falou pouco até. No sentido que acho que dava para. Acho que vocês trazem pontos muito relevantes e também camadas, né? Muito diferentes, cada um de vocês. Então acho que a gente podia conversar aqui por muitas horas. Mas o que eu acho que, enfim, acho que a gente já teve um panorama geral de todo mundo, mas acho que a gente podia ir agora para uma coisa meio encerramento,
mas talvez comentários finais, assim, de vocês, enfim, de coisas que ouviram ao longo do debate, que seria interessante falar do que o outro falou, mas eu acho que tem uma pergunta da Tid também aqui, outra pergunta que ela fez no Facebook, que eu acho que pode ser um disparador para essa rodada final também de encerramento, de como vocês quiserem concluir as ideias, ela pergunta qual a importância de poder usar a linguagem cinematográfica para contar as suas histórias e maneiras de olhar o mundo. Que acho que são coisas que talvez todos vocês já tenham falado um pouco, mas talvez, enfim, se a gente fizer essa rodada de encerramento com isso na cabeça, talvez seja legal. Então, não sei, Alberto, talvez, acho que você começou, você começar o fim também, talvez seja uma boa. Pode ficar à vontade para falar o que quiser, acho que esse é o momento de dar tchau, mas também é o momento de concluir pensamentos, falar o que esse debate te tocou, o que vier na cabeça. Fica à vontade aí, obrigada. Qual é a pergunta mesmo dela? Acho que a gente já falou tanto. É isso. A Tid, enfim, acho que tem uma outra questão também, que talvez seja legal você falar, se você quiser falar, que você não falou antes, que ela tinha perguntado um pouco sobre como foi o processo de formação, você seu na parte técnica também, e como é essa questão de equipamentos para vocês, para você no caso. E a pergunta agora dela é qual a importância de poder usar a linguagem cinematográfica para contar suas histórias e maneiras de olhar o mundo. Tá. A questão do processo eu aprendi praticando. Editar mesmo que eu fiz o curso, né? Então, o cinema acho que cada realizador vem de um mundo diferente, né? Então, eu mesmo aprendi praticando, assim, eu fui a campo, fazendo, filmando, errando, aprendendo. Então, eu digo, né, eu comecei fazendo longa, chama-se Os Verdadeiros Líderes Espirituais. Então, a minha própria personagem que me ensinou a filmar, né? Ele que me ensinou enquadramentos. Quando eu filmei o Tiramões, mas ele estava com 104 anos, assim. Então, ele que me direcionava de como poderia enquadrar e tudo, né? Então, e acho que filmar mesmo nunca ninguém me passou assim, de como filmar, de como enquadrar tudo, né? Mas montagem, realmente, eu estudei montagem e, então, e aí fiz o curso e aí também eu aprendi uma coisa com meu avô, que ele falou para mim que eu nunca deveria ter medo do equipamento que eu tenho. Ele falou assim, equipamento que você tem pode quebrar. Ele falou, mas você pode consertar ele. Ele falou, o que eu tenho, se eu morrer um dia, ele falou, ninguém vai consertar aquilo. Ele falou para mim assim. Então, acho que depois disso eu sempre fui mexendo mesmo. Aqui em casa, eu tenho equipamento, então vou mexendo. Fazendo e criando os projetos nos filmes, assim, montando, vendo, fazendo mesmo, acho que, e aí tentando cada vez mais melhorar, né? Às vezes apagava, errava, então voltava tudo, recomeçava, e é isso. Então, hoje, assim, graças a Nhanderu, assim, tudo, eu levo ele no meu pensamento, assim, né? Toda vez que eu olho para o equipamento e falo assim, esse é irrecuperável. Mas se eu perder a história, ela jamais vou recuperar. Então, a questão de equipamento, hoje eu tenho tudo, assim. Então, eu tenho a ilha de edição própria, minha casa mesmo. Eu tenho 4 câmeras. Eu tenho um gravador. Então, hoje eu digo que equipamento não me falta, assim, mas depois de tanta luta, assim, depois de tanto trabalho, né, vem realizando. E, às vezes, para ganhar um equipamento novo, às vezes o pessoal me chamava para trabalhar, mas me oferecia equipamento ou dinheiro. Eu falava, não, eu quero equipamento. Assim. Eu sei que com equipamento, mais para frente eu vou conseguir algo. Então, assim, hoje, assim, essa questão de equipamento, eu tenho tudo, assim.
E não, só não tenho drone ainda. Quem quiser doar para mim pode pegar meu endereço. Eu já ia te pedir a doação de uma câmera, que você disse que tem 4. Rapaz, é mesmo. Vamos aproveitar e falar isso mesmo. É sério. Assim, tá na brincadeira, mas assim, se alguém estiver assistindo e tiver equipamento que possa doar para nós, é só entrar em contato, né, com Rosa, enfim, articular aí, que é bem-vindo. Realmente é muito bem-vindo. Porque enquanto o Alberto tem 4, tem os presentes que não tem. Tô brincando. Mas é isso. Mas é resultado de muita luta, né? De muita luta. É muita luta, realmente. A gente brinca, mas é isso, né? É verdade. A gente vai lutando, cara. Então, e eu acho que é isso. E hoje, assim, com tanta trabalho, assim, eu venho cada vez mais aprimorando, vendo, estudando também essas novas linguagens, né? Reinventando, inventando as novas formas de filmar, né? E trabalhando essas imagens de qual é a imagem sagrada, o que não é, essas coisas tudo junto com as comunidades mesmo, assim, onde eu passo também. E aí eu vou reescrevendo uma nova linguagem de reinventar novas imagens, assim, né? Eu acho que a minha ideia é não querer seguir o padrão do cinema que vem de fora. Tipo assim, porque todos os cinematográficos as pessoas seguem cinema de hollywoodiano. Então, se a gente quer fazer diferente, a gente tem que pensar, né? Principalmente onde a gente estamos começando. E eu penso muito nisso na hora de trabalhar, assim, com meus próprios parentes, assim, né? Dessa questão das cenas, assim. E outra pergunta é a questão da imagem no mundo, né? Eu sempre digo assim, né, que principalmente assim, que para mim assim, né, que a câmera que eu tenho, ela guarda a palavra, né? Ela guarda os sentimentos, como eu tinha falado no começo, que guarda a memória, né? Então, guarda o sonho, assim, acho que e a imagem, quando você grava, ele não se renova nem envelhece, nem fica velho. Então, acho que é uma forma fundamental isso de você visitar e revisitar o seu passado. E, ao mesmo tempo, essa imagem que você trabalha, ele fica para o futuro, né? Então, muitas das vezes, esse guardar o filme, tipo assim, já lembrando que ele, não, mesmo com o tempo, ela não será esquecido. Eu acho que a imagem, quando eu penso isso de guardar para o mundo, é isso, né? E sempre eu penso que hoje assim, a câmera é o segundo olho, o segundo ouvido, né? O segundo, tipo assim, de captar assim, da memória mesmo, assim, com a câmera, ao mesmo tempo eu estou filmando os mais velhos, né? Então o chip, o cartão de memória guarda a câmera e aí, ao mesmo tempo, eu guardo essa memória comigo também, né? Então, acho que tudo isso, né? Então, e o filme, quando a gente vem trabalhando, né? Você visita o passado, o presente e você olha adiante, né? Então, acho que tudo isso, eu penso muito nisso, nessa questão, para que eu estou fazendo e para qual e sobre essa questão do mundo, né? E hoje eu falo isso, né? Que só basta ter o dia bom e a tarde bom, o resto é a imagem, né? Obrigado, gente. É isso, Alberto. Obrigado pela sabedoria nas palavras aí de novo. Muito bom te escutar. Eu vou passar para a Olinda, então. Acho que a Patrícia caiu de novo aqui. Mas, Olinda, se você puder fazer suas considerações finais, se você quiser comentar essa pergunta aqui que o pessoal trouxe, sobre essa importância do cinema para contar enfim, essa importância do cinema para contar as suas histórias, né? Dessa linguagem cinematográfica para contar as suas histórias e uma maneira de olhar o mundo, enfim. Ou se você quiser falar sobre outra coisa, é o momento de dar tchau, é esse. Olinda, seu microfone tá mudo. Conta
acontece nas melhores famílias. Eu acho que nós, povos indígenas, passamos por um processo mesmo de tentativa de apagamento muito forte. Eu falo tentativa assim, né? Porque nós, enquanto indígenas, nós continuamos vivendo, continuamos, né, com nossas lutas mesmo internas, dentro de território, fora de território, mas continuamos com nossas lutas. Mas a população, né, a sociedade, assim, sempre nos enxergaram de uma forma muito caricaturesca, da forma que era que a grande mídia passava, né? Quem são os povos indígenas? Então, principalmente, assim, nós, povos indígenas do Nordeste, a gente sempre tivemos, assim, meio que a margem mesmo de tudo isso, né? Porque as pessoas, né, a gente sempre viveu aquela coisa de que não tem fenótipo suficiente para ser indígena, mas também não era aceito, né, assim, dentro de cidades, das cidades próximas, porque era indígena, então era meio que um conflito, né, uma questão mesmo de identidade que sempre foi um conflito com o resto da população. E hoje eu acho que, na verdade, o cinema, ele tem permitido que nós, povos indígenas, mostrarmos para a sociedade quem nós somos, e mostrando esse indígena contemporâneo, né? Mostrando que a nossa própria história, né, através do nosso cinema, mostrando que houve mudanças, né? Que nós, populações indígenas, mudamos porque nada é intacto, nada é uma coisa só, as coisas mudam, né? E a cultura muda, e nós passamos por um processo, né, de contato, né, e contato forçado muito forte. Eu acho que as pessoas esquecem, né, que quando os portugueses chegaram no Brasil, foi na Bahia, né, foi por aqui. Então, os povos do Nordeste realmente tiveram contato forçado muito maior. E eu acho que o cinema hoje, o que a gente tem feito, na verdade, é reivindicar, sabe? É mostrar que nós estamos aqui. E eu acho que a partir disso, não só a questão de identidade, de cultura, de denúncia, sabe? Mas eu acho que de criar também, sabe? Porque às vezes as pessoas eu estou falando isso porque às vezes as pessoas acham que o cinema indígena ele tem que seguir uma linha, ele tem que ser assim, sabe? E eu estou falando isso por experiência própria, sabe? De chegar a gente não indígena e me falar assim, esse seu cinema aí tá meio não tá parecendo um cinema indígena. E eu pensar assim, quem é essa pessoa para dizer o que é ou o que não é o cinema, sabe? Quem, assim, o cinema, né, é considerado a sétima arte, e eu sempre pensei na minha cabeça que as pessoas que eram envolvidas com a arte, com o cinema, seriam pessoas que iam pensar que o cinema pode ser qualquer coisa, né? E o que a gente imaginar, a gente pode fazer através do cinema. E se a gente conseguir fazer isso, é muito legal. E uma pessoa achar que o cinema que você está fazendo não é um cinema parecido com o que as pessoas acham que é o cinema indígena. Então, eu acho que isso é muita, assim, é o não indígena querer realmente continuar botando os povos indígenas na caixinha, né? É que achar, o seu lugar de fazer cinema é assim, você tem que fazer cinema assim, se você ultrapassar isso aqui, não é cinema indígena. E para quem interessa, a quem interessa a gente ter um cinema engessado e que seja o cinema que seja considerado cinema indígena. Quer dizer, eu quero fazer cinema. Eu sempre falo assim, eu, enquanto diretor, enquanto cineasta, trabalho com a questão indígena porque, para mim, é uma questão de eu ser indígena e porque eu vivo esse contexto. Então, eu sou uma pessoa que sempre faço aquilo que eu acredito. Então, naquilo que eu acredito. Então, eu faço cinema porque eu acredito nisso. Aquela história que eu estou transmitindo ali é porque eu acredito nisso, mas eu tenho muita coisa para fazer e que não necessariamente vai ser cinema, vai ser retratando os povos indígenas. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu estou fazendo cinema indígena hoje porque é o que eu quero, eu gosto, mas eu posso fazer outra coisa. Inclusive, eu tenho roteiro que os personagens não são indígenas, né? Porque eu acho que a gente pode fazer o que a gente quiser e as pessoas têm que entender isso, né? Um documentário, seja lá o que for, ele é um documentário indígena porque o diretor é indígena, porque
quem está produzindo o documentário é o indígena, não porque ele está retratando o indígena, entendeu? E eu acho um pouco isso, que as pessoas têm que entender isso, que a gente pode fazer e pode ser o que a gente quiser, a gente pode estar onde a gente quiser. Mas eu acho que eu já falei demais e, de qualquer forma, eu queria agradecer aí pelo convite, agradecer por esse espaço mesmo, né, de estar trazendo essas produções da gente para outras pessoas assistirem. Eu acho que isso é muito importante. É ampliar também os olhares dessas pessoas, né, do que é cinema, né, do que está acontecendo dentro de algumas comunidades, quem são esses diretores, né? E hoje aqui nós somos uma parcela pequena, né? Se a gente for considerar assim a quantidade de cineastas que estão produzindo, né? Então, mas já é muito bom a gente estar nesse espaço, a gente ter esse espaço para poder contar um pouco de nossas narrativas. E eu só queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Linda. A gente que agradece, de verdade. É um prazer escutar você, um prazer ver o seu filme, e é isso. Eu vou passar para o Ziel agora, para ele também fazer os encerramentos. Se quiser comentar um pouco das perguntas das pessoas, ou se quiser só abrir o coração aí, fica à vontade, Ziel. A gente quer muito te escutar. E é isso. Obrigada. Eu acho que não tenho muito o que dizer, não, né? Os parentes já falaram aí. É isso, né? O cinema, não só cinema, mas, né, todas as linguagens, a arte em si, ou em qualquer outro campo, é mostrar que somos capazes, né, de fazermos o que o não indígena faz também, né? E não é porque a gente faz que a gente deixa de ser, né, o que a gente é, o que a gente carrega, enfim, né? Chega dessa ideia de nos considerar, né, como diz Ailton Krenak, sub-humanos, né? Então chega disso, a gente é capaz sim, a gente se atualiza sim, né? Dentro dessa complexidade de camadas, né? E resistimos e existimos, né? Mesmo que, né, o Estado brasileiro queira nos apagar, desde a invasão, né? A gente vem resistindo. É isso. E a importância de reforçar isso nesse contexto pandêmico que estamos, né? Esse momento complicado, em que muitos indígenas, né, que não estão nas aldeias, que fogem desse lugar de invenção inventado do que é ser indígena dentro aí, né, do imaginário da sociedade brasileira. Quando o indígena foge dessa invenção, ele se encontra num lugar, né, de invisibilidade, né, de ninguém, de ser sub-humano. É isso. Então, é um momento importante, né? E o cinema nos proporciona isso, projetar nossas vozes, né? Proporcionar momentos como esse, momentos de encontros e reencontros. É isso, gente. Muito obrigado. Assim. Obrigada, Ziel, pela fala. Vou fazer os encerramentos aqui da nossa sessão ABC com o SP Cine Play. Vou agradecer todo mundo, agradecer muito os convidados. Foi muito incrível ouvir vocês, foi muito importante ouvir vocês. Os filmes de vocês são muito incríveis. Enfim, convidar todo mundo a assistir os filmes, ainda estão no SP Cine Play, vai até hoje, então ainda dá tempo. Assistir, compartilhar com o povo, botar aí no horário do Big Brother aí, acho que vocês vão ficar muito, enfim, vai agregar muito mais. Agradecer os convidados pela participação, agradecer o pessoal todo que assistiu. Tá aparecendo aqui que a minha internet tá estável. Aqui no meu bairro também a internet não é muito boa, mas acho que vocês estão me ouvindo. E só agradecer mesmo e convidar todo mundo para a próxima sessão do Cineclube SP Cine, que é um espaço de debate que a gente promove dentro da SP Cine, que inclusive a gente recebeu a Grace na semana passada. E nessa semana de agora, na quarta-feira, dia 14 de abril, na semana que vem, às 19 horas, a gente vai estar realizando uma sessão sobre a série Enquadros 5x5, com o episódio 5, com a participação da Casa Ecoativa. Para quem não conhece, é uma casa de cultura e resistência no extremo sul de São Paulo, extremo sul, na Ilha do Bororé, na região rural de São Paulo.
E então a gente vai estar realizando esse debate na quarta-feira que vem. Todo mundo é muito bem-vindo aqui nas redes da SP Cine. Agradecer a todo mundo de novo. E é isso, gente. Muito obrigado. Acabamos aí mais uma sessão. Vou encerrar aqui a live. Obrigado para todo mundo que participou. Assistam os filmes e boa noite para todos. Se cuidem Valeu, e fiquem em casa aí. gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.